Naquele tempo tomou Jesus à parte os 12 e disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e será cumprido tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem. Pois será entregue aos gentios, e será escarnecido e açoitado e cuspido, e depois de o açoitarem, o matarão, e ressuscitará no terceiro dia. Mas eles nada disso compreenderam. Esta linguagem era para eles sem sentido, nem percebiam coisa alguma do que lhes dizia. Ora, sucedeu que, aproximando-se ele de Jericó, estava sentado à borda da entrada um cego pedindo esmola. E ouvindo a turba que passava, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Ele então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas os que iam adiante repreendiam-no para que se calasse. Ele, contudo, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E quando ele chegou, interrogou-o, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus disse-lhe: Vê, a tua fé te salvou. E imediatamente viu e foi o seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, deu louvor a Deus. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, todos nós na vida já fomos, às vezes somos, e talvez muitas vezes seremos ainda, como este pobre cego. Este cego que ficou curioso com aquele movimento que acontecia, a turba que passava. Quando lhe disseram que era Cristo que passava, seguido das multidões, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Amados irmãos, é o nosso grito eterno. Eterno em termos enquanto durar a vida humana na terra, para depois fazermos como fez este cego curado, para glorificarmos a Deus em nossos cantos, hinos, por toda a eternidade. Mas olhemos para este pobre cego, não apenas olhando a sua cegueira, sem dúvida nenhuma que, como todos os outros prodígios, milagres de Cristo, também este foi grande. Mas o que nos importa ver sobretudo hoje é o que significa este milagre na ordem espiritual. Disse Jesus certa vez aos fariseus: Vós, se não vedes sinais e milagres, não credes. Que Cristo não faça para nós esta reprimenda, porque os milagres que já estão relacionados na Sagrada Escritura, quer no Antigo, quer principalmente no Novo Testamento, milagres feitos por Cristo, são todos eles suficientes para que nós creiamos em Deus, para que nós creiamos no Evangelho. Se a narração é certa, e ela o é, porque está na Sagrada Escritura, que provas mais queremos nós? Sendo que o obséquio da fé é exatamente isto: crer não porque entendemos tudo. Nós cremos sobretudo no quê? Nos mistérios, a unidade e trindade de Deus, a encarnação, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos no mistério da Igreja, sem que tenhamos demonstrações matemáticas ou algébricas ou de qualquer outra espécie de aritmética. É a fé. Por isso diz Paulo:
sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, voltando a este assunto, vemos nos milagres estas certezas. Veja que Paulo termina hoje a carta dele dizendo: agora permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. A maior delas, porém, é a caridade. Por quê? Porque cada época de nossa vida tem o mando de uma das virtudes, ou, se quisermos, liderados pela caridade, todas elas têm uma época especial. Vocês viram a carta que Paulo escreveu sobre a caridade? Quanta coisa maravilhosa, quanta coisa portentosa, quanta coisa importante que se faz neste mundo e que se fará ainda. Mas se não houver caridade, nada isto valeu, nada disto vale e nada disto valerá. Por quê? Porque falta o centro, a caridade. Por isso diz ele que agora permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. A maior delas, porém, é a caridade. Por quê? Porque a única definição que existe de Deus na Sagrada Escritura é exatamente esta: Deus é amor, Deus é caridade, Deus caritas est. E como diz João, aquele que ama a Deus, portanto caridade, se faz uma só coisa com Ele. E a caridade é maior por quê? Porque permanecerá para sempre. A fé um dia acabará, a esperança um dia acabará. Nós não entraremos com as três virtudes no céu. Às vezes as pessoas estranham quando a gente, às vezes brincando, diz que os santos no céu não têm nem fé e nem esperança. E é a maior das verdades. Vocês devem saber disto. No céu, nenhum santo tem fé, nenhum santo tem esperança. Por quê? Porque isso já se cumpriu para eles. A fé, isto é, a virtude que eles tiveram aqui na terra e que lhes garantia a existência dessas coisas extraordinárias em Deus, já se cumpriram. Eles estão vendo face a face Deus, não precisam mais da fé. Como eu hoje até as 2h30 eu podia ter esta fé. A minha comunidade tridentina vai chegar hoje, vamos ter missa. Eu acreditava nisso, eu tinha fé nisso. Agora não preciso mais, já estão aqui. Quer dizer, aquela minha fé perdeu o sentido, não precisa mais. A esperança é a mesma coisa. Quando nós temos a fé nos impura, a fé nos leva para a esperança. Porque se a fé não for verdadeira, que esperança que teremos? E que esperança teremos também se não temos fé? Vejam que as coisas são recíprocas e ao mesmo tempo uma coisa sempre empurra a outra. A fé gera em nós a esperança. Vamos dar um exemplo. Um parente de vocês muito querido fez uma grande viagem lá para o Oriente, mas foi com prazo marcado, 4, 5, 10 anos, mas depois ele voltaria. Todos os parentes têm a fé que este parente está lá, e esta fé faz com que eles tenham esperança que um dia ele vai voltar. E assim os tempos vão passando, os anos vão passando. De repente vem um telegrama, vem um comunicado. Hoje temos a internet, não importa o meio, mas veio a notícia: dia tal, hora tal, estarei desembarcando no aeroporto Afonso Pena. Imagine a ansiedade desta família, que neste dia não aguenta ver aquela hora e corre lá no aeroporto para receber o parente. De repente o parente chegou lá, abraços, saudações, beijos, tudo. Acabou-se a esperança. Não existe mais a esperança que ele venha. Por quê? Porque ele já veio. Portanto, cessa. Até podemos dizer que a fé e a esperança são virtudes temporárias, provisórias.
que cumprem a sua missão aqui no mundo. Porque mesmo as benditas almas do purgatório, até elas já estão também nessa situação. Primeiro porque elas têm a fé, têm a certeza que vão se ver com Deus, vão estar com Deus um dia. Segundo, a esperança é relativa para eles, porque é só questão de tempo, mas a fé que levaram aqui no mundo garante que, cumprida aquela missão no purgatório, estarão para sempre com Deus. Por isto, amados, quando vemos estes milagres de Jesus, precisamos também transportá-los sempre para a ordem espiritual, porquanto nós também fomos estes cegos. Vejam que Jesus perguntou a ele: que queres que te faça? Nós às vezes perguntamos, mas afinal de contas, Jesus, um homem tão inteligente, ele mesmo se autoproclamou verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Deus. Deus, portanto, sabe todas as coisas. Por que ele pergunta então: o que queres que eu te faça? Pois estava evidente. Nós dizemos estava na cara, aqui estava nos olhos. Estava nos olhos do cego que ele queria ser curado da cegueira. E no entanto Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Assim Jesus faz também sempre conosco em nossa vida. Não que ele não saiba, mas ele quer que nós digamos aquilo de que temos necessidade. Para quê? Para termos mais uma ocasião de um ato de fé. É por isso, não que Cristo não saiba. O mesmo Cristo disse: antes que peçais qualquer coisa, vosso Pai do céu, Ele já sabe daquilo de que tendes necessidade. Mas Ele quer que nós rezemos, que nós peçamos, que nós gritemos às vezes, como fez este pobre cego: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então nós sabemos que todos nós nascemos desta maneira, espiritualmente falando, surdos, mudos, cegos, e a nossa luta contínua depois do batismo, depois que adquirimos o uso da razão, está exatamente neste sentido, de batalharmos, de gritarmos para Cristo. Mas vejam bem, o cego não esperou que Jesus viesse lá e perguntasse: o que você quer? Não, ele mesmo gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Claro que Deus sabe tudo o que nós queremos. Tudo o que nós precisamos, Deus sabe, mas Ele quer que peçamos, é a nossa parte, na sua delicadeza infinita, porque Ele não quer que nós sejamos como que autômatos. Deus quer, Deus faz, eu não estou nem aí. Não, Deus quer que nós peçamos tudo o que pedirdes. E quando Jesus ensinou aquela frase no Pai Nosso: pão nosso de cada dia nos dai hoje, Ele resumiu exatamente aqui todas as nossas orações, todos os nossos pedidos de nossa vida inteira. Um dia temos umas dificuldades, outras nos outros dias e assim por diante, mas é preciso que clamemos sempre, porque se nós clamamos é sinal que temos fé, e se temos fé é sinal que temos esperança, e se temos fé e esperança, estas duas forças nos propulsionarão até a eternidade, onde então sim seremos uma só coisa com Deus, pelo amor, pela caridade. Amém. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consubstantialium Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus est pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sede ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit,
qui cum Patri et Filius simuladoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi.